Mas, Ana Paula, por que falar de um tema que é tão polêmico? Medo de que a psicanálise venha interferir na sua fé. Olá, seja muito bem-vindo ao canal EECP, Escola de Estudos Continuados em Psicanálise. Eu sou Ana Paula Previti, sou psicanalista clínica e especialista com criança e adolescente, mas estou aqui para falar sobre psicanálise e cristianismo. Mas, Ana Paula, por que falar de um tema que é tão polêmico? Bom, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu convido você a ir no nosso canal e assistir o primeiro vídeo. É uma preocupação minha porque eu quero que as pessoas pelo menos compreendam enquanto que a psicanálise pode ter alguns termos até muito comum com a Bíblia. Além disso, há um número significativo tanto de pessoas, adultos, que evitam de buscar a psicanálise ou até buscam psicanálise, mas querem saber se o psicanalista é cristão, porque tem um certo medo de que a psicanálise venha interferir na sua fé, trazer uma desconversão. E pais de criança e adolescente que atendo também têm essa preocupação. Mas eu quero mostrar para você o quanto a psicanálise ela pode contribuir e muito, até mesmo para que a sua espiritualidade seja melhor desenvolvida e que você, de fato, possa compreender algumas coisas, inclusive da Bíblia, com a ótica da psicanálise. Eu trouxe aqui alguns elementos que eu acho que é interessante a gente refletir sobre eles. Não para por aqui, porque se a gente for levar a fundo, esse é um assunto que dá ainda muita pano para manga. E é um dos objetivos que eu tenho de estar trazendo aqui também nesse canal. Por isso, se você curtir esse vídeo, dê o seu curtir no final, compartilhe, que acho que isso vai abrir a mente de muitas pessoas e tirar esse preconceito aí junto com a psicanálise, ok? Então vamos lá. Um dos itens que eu acho muito interessante é a não resposta e a ética do desejo. Perceba que quem já vivenciou dentro de um set psicanalítico, dentro da clínica, ali do atendimento da psicanálise, vai perceber que o psicanalista ele não traz respostas prontas. Embora seja o desejo da grande maioria que o psicanalista venha e traga ali a sua receitinha de bolo do como seguir e como fazer e a resposta certa. Mas vai se decepcionar um pouquinho, porque não cabe ao psicanalista trazer as respostas certas. Se você for parar para pensar, quando a gente assume, o psicanalista ele assume esse papel, ele assume um papel do grande outro, é o termo utilizado na psicanálise, aquele que tem respostas para tudo. E nós colocamos as pessoas, às vezes, nesse grande outro, não só o psicanalista, colocamos os nossos pais, colocamos figuras de autoridade, é aquele que tem a resposta, inclusive para as nossas insatisfações. Mas não é esse o papel do analista. E se formos levar também para dentro de um contexto bíblico, nem mesmo Jesus trazia as suas respostas de uma maneira mais dogmática, aquela resposta pronta. Ele sempre respondia com outra pergunta ou com alguma parábola, com alguma história, fazendo com que a pessoa que ouvisse ou a pessoa que fosse interrogada através de uma resposta, através de uma pergunta do próprio Jesus Cristo, fazia com que as pessoas tivessem a oportunidade de trazer a sua própria interpretação para aquilo que era apresentado. Então perceba que na psicanálise também é esse papel, o papel da construção desse sujeito, através das suas próprias interpretações e não através de respostas prontas. O quanto que isso favorece para que você possa, porque, vamos pensar, respostas também são subjetivas. Isso, quando nós pensamos numa resposta, nós vamos trazer ali toda uma bagagem daquilo que também nós aprendemos, daquilo que nós entendemos por mundo, entendemos por família e assim por diante. Então, é promover essa resposta subjetiva. É a interpretação. O objetivo não é o preenchimento. Isso é um termo que eu gostaria muito de enfatizar. Nós não estamos aqui, o psicanalista, para trazer essa completude, esse preenchimento de olha quantas qualidades boas você tem. Não é esse o intuito. É o intuito de fazer a pessoa refletir, a pessoa estar ali de acordo e
de acordo com o seu desejo, de acordo com o que é assumir o seu próprio desejo. É estar diante de si. Isso é o que promove a psicanálise, e se a gente for olhar dentro de um contexto bíblico, isso também acontece. A marca reescrita do trauma. Eu gosto muito desta parte, porque somos seres que somos marcados por traumas. Isso já desde quando nós passamos por um parto. Nós já somos marcados por trauma. Mas um trauma, até mesmo o próprio Freud traz isso dentro da sua teoria, que é o entendimento a posteriori. Um trauma, muitas vezes eles podem trabalhar através de uma elaboração, através de uma ressignificação, também a partir de um outro. A análise, ela promove esse trauma. A partir do momento que eu também promovo, às vezes, o silêncio de não ter resposta, quando eu também devolvo através de uma pergunta, quando eu faço o outro estar de acordo e assumir o seu desejo com aquilo que o sujeito busca dentro de uma análise, também é promover uma marca, é promover também um trauma. Isso é o que favorece para que a gente possa trazer, então, uma ressignificação desse trauma original. Na própria Bíblia, a própria redenção também é isso. Não é o apagamento do passado. Assim como na análise, a gente também não tem a função de apagar esse passado, apagar um trauma. Não existe essa possibilidade, mas a sua transformação. Por exemplo, a cicatriz de Cristo após a ressurreição é um exemplo máximo de uma marca do trauma. A cruz permanece, mas ela não é mais o sinal da derrota, e sim de uma nova consciência e vida. Então, perceba como a gente pode trazer, inclusive dentro de um contexto bíblico, um exemplo do que a gente pode fazer dentro de uma análise. Há um trauma, o trauma do quê? Da crucificação. Porém, a própria cruz, que fez com que aquela situação fosse traumática, fosse a derrota, a morte, ela também pode ser transformada em vida, em ressurreição. E isso acontece dentro da análise. É ter a possibilidade daquilo que era um trauma, ter uma nova significação. Essa cruz que você traz como um trauma, dentro da análise, também pode ser trabalhada para uma ressignificação. Mas entenda que dentro de uma análise, também precisamos passar por um novo trauma. Então, não existe, para que a gente possa sobrepor uma marca, a gente também tem que promover uma outra dor. E essa dor é uma dor de cura, é uma dor que faz com que possamos ter, de fato, uma nova possibilidade de ver aquele seu trauma original com uma outra perspectiva. Além disso, nós temos a transferência, o lugar do suposto saber. O lugar do suposto saber é aquele lugar do mestre, o lugar daquele que sabe tudo, falando um pouquinho com o que a gente comentou no início deste vídeo. Mas vamos fazer um paralelo junto com a Bíblia. Quando a gente fala do suposto saber, Deus também assume esse lugar do suposto saber. Mas aos poucos, dentro da análise, nós vamos fazendo com que essa pessoa entenda que também existe um passo muito importante que ela precisa dar. E até mesmo entender que esse lugar do analista, do suposto saber, que sabe tudo, não existe. Mas também possibilitar uma abertura desse sujeito para que ele possa compreender tudo isso. Eu trago aqui essa frase que eu acredito que quem é cristão, e mesmo quem não é, já ouviu falar. A tua fé te salvou. De Marcos capítulo 5, versículo 34. O poder não está apenas em Jesus, mas também na abertura subjetiva do sujeito. Ele se abrir para a possibilidade de ter a fé, de acreditar. Isso dentro também da análise a gente pode promover. É a ação desse sujeito. Ele também ter essa abertura subjetiva para que ele também possa trazer possibilidades da nova ressignificação. E entender que a resposta não está sempre no outro. A resposta não vem sempre de um suposto saber. Também vem da possibilidade dele mesmo se abrir e entender que nem tudo se tem resposta e nem tudo também a resposta vem do outro.
E qual é a possibilidade, às vezes? Talvez nós não tenhamos resposta. Isso também é se deparar com um vazio. E como que é a gente lidar com esse vazio? Que muitas coisas não temos respostas e muitas vezes nem soluções. Então, essa é uma das coisas que a gente também trabalha com possibilidades dentro da análise. Você está gostando desse trecho? Você está gostando de tudo isso que nós estamos trabalhando e refletindo? Vale a pena você pensar sobre isso, quanto que isso implica dentro da sua vida, das suas relações. Conhece alguém que também seria interessante ouvir sobre isso? Compartilhe também. Acredito que vídeos pequenos, às vezes como esse, podem trazer grandes insights para pensarmos diferente, um pouquinho fora da caixinha do nosso cotidiano e até assim possibilitar grandes mudanças. Vamos também para o não convencimento e a fala. O Evangelho ele aponta que nós não temos a necessidade de convencer. Nós podemos possibilitar o conhecimento, mas não o convencer. A Bíblia também trabalha com. Ela não trabalha que temos a necessidade de convencer o outro a se converter. Existe muito mais uma possibilidade externa de trabalhar com esse indivíduo, o que nós na análise também fazemos como psicanalista. Para quê? Para que isso seja um movimento interno e não de uma pressão externa. Assim como a Bíblia, na psicanálise, nós não trabalhamos com sugestões e não temos como objetivo o convencimento da pessoa de ideias ou de ações e situações que ela deva fazer. Muito pelo contrário, nós estamos ali apenas para que possamos ampliar, para que haja uma mudança interna. Se vai haver o convencimento e mudança, não cabe ao fator externo das pressões externas, e sim de um movimento interno. E por último, a gente vai trabalhar com a tríade. A tríade é um assunto que ainda tem muito que a gente possa ainda trazer aqui, mas vão ficar para outros vídeos. O que eu quero trazer aqui é o seguinte: nós precisamos de uma tríade. Não adianta você trabalhar apenas o espiritual se o seu corpo e a sua mente ainda não estiverem saudáveis para receber o que nós chamamos dessa semente espiritual. Não tem como. Como que nós vamos trabalhar muitas vezes somente em uma questão espiritual? Isso é um dos grandes talvez erros das pessoas entenderem que a depressão, por exemplo, é uma falta de oração, uma falta de comunhão com Deus, com Jesus Cristo. Não é por essa via. Há sim o que se trabalhar dentro do espiritual para quem trabalha e acredita dentro desse espiritual, independente de qual seja a sua religião. Mas entenda que o espiritual ele também vai trazer bons frutos, desde que você também tenha um corpo e uma mente bem nutrida, um corpo e uma mente saudável. Então você que quer trabalhar melhor essa questão espiritual, o quanto você também está dando atenção para o seu corpo e para a sua mente. Fica aqui o convite para que você faça essa reflexão, entenda se você está precisando até um pouquinho mais de cuidado nessas duas áreas. E fica também o convite, se você quer saber mais sobre psicanálise, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Curta nossos vídeos, compartilhe. E se você quer saber ainda mais sobre psicanálise, mente humana, complexidade humana, se inscreva também no nosso curso de psicanálise. Você pode fazer em nível de pós-graduação ou de extensão. Fica ao seu critério, mas entre em contato com a escola, saiba mais e eu tenho certeza que grandes insights ainda poderão acontecer para a sua vida, suas relações e principalmente profissional, se caso você tiver o interesse também de se tornar um psicanalista. Então eu te vejo no próximo vídeo.